Muito bem, gostaríamos de agradecer ao nosso Deus que nos está dando esta oportunidade, agradecer a irmã Nayara, agradecer também a todos aqueles que tão cedo se levantam, entender bem de que a gente tem alguns momentos de meditação sobre a palavra de Deus, sobre o plano da salvação, sobre aquilo que são os desejos do nosso querido Deus e Pai. Então, gostaríamos também de cumprimentar a cada um de vocês e estender também o agradecimento a todos aqueles que estão apoiando este tipo de compreensão. Nós gostaríamos, antes de entrarmos neste assunto, que é um assunto extremamente importante para nós gostaríamos de entrar também em... Deixa eu ver aqui como que é aqui. Opa, agora voltou de novo. Ok. Muito bem. Nós gostaríamos, então, de agradecer e também considerar, antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, gostaríamos de falar, entender, algumas coisinhas a respeito de como é, entender, que estamos indo, como é, entender, que nós estamos progredindo. Eu falo nós, entender, como movimento adventista, porque nós sabemos que toda o reavivamento e a reforma, entende, que o mundo está esperando, o start dele, entende, ele não vai vir através de uma outra congregação, ele vem através do movimento adventista. Então, nós gostaríamos de tecer, assim, alguma pequena avaliação de como é que nós estamos indo. Nós ainda continuamos dentro daquela ideia de que nós, do movimento adventista, com relação à compreensão correta da mensagem de 1888, nós estamos ainda engatinhando. E por que nós estamos engatinhando? Porque até agora nós tivemos muito pouco tempo. Nós tivemos muito pouco tempo para nós examinarmos esta novidade, porque para mim, entende, foi uma grande novidade olhar, entende, sempre para a Bíblia. Eu sempre olhava para a Bíblia como alguma coisa, entende, que eu devia cumprir, entende, eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo, e tal. E quando vem, então, a mensagem de 88, que bênção, entende, aquilo, entende, não era, entende, para eu cumprir, era apenas para eu crer que Ele mesmo iria, entende, cumprir. Isso, entende, nos deixou, assim, entusiasmado, porque a Bíblia passou a ser outro tipo de livro, e na verdade, a vivência cristã também, mas mesmo assim nós estamos ainda engatinhando. Eu me lembro que o Espírito de Profecia, ele também nos orienta de que qual é a maneira que o inimigo tem, quer dizer, uma das maneiras que ele tem para nos controlar, é quando ele consegue fazer com que a gente compreenda mal uma parte do plano da salvação. E eu quero entender assim, frisar pelo menos 2 pontinhos aqui com relação à salvação. Eu vejo, entende, que daqueles, entende, que hoje estão fazendo as preleções, aqueles que estão fazendo lives, entende, que são os que já compreendem que fazem parte daquele movimento da verdade presente, que vai fazer a grande revolução que Deus está esperando, eles têm, entender, talvez, entender, uma compreensão de que eu preciso obedecer a Deus, eu preciso ser vitorioso para ser salvo. Não! Eu preciso fazer tudo aquilo que Jesus Cristo deseja, no poder da sua palavra, sermos vencedores, permitir que Jesus Cristo venha viver a sua vida em nós, não para ser salvo, mas apenas para ser digno daquela salvação que é gratuita. Jesus Cristo já é o Salvador de todos e ele não vai precisar fazer outra salvação. Todo ser humano já foi salvo. Quando nós dizemos assim para uma pessoa que para ele, então, ser salvo, nós estamos apenas dizendo para ele aceitar a salvação que Jesus Cristo já fez. Jesus Cristo, por exemplo, com relação ao perdão dos pecados, ele não vai necessitar novamente ir lá na cruz por causa de que nós cometemos alguma coisa que é ofensiva a Deus. Não. Nós já fomos perdoados de antemão. Jesus Cristo
já nos perdoou. A única coisa que nós agora podemos fazer é aceitar o perdão, aceitar a salvação, aceitar que nós estivemos em Cristo Jesus. Isso, é uma grande bênção. Então, a vitória sobre o pecado, então, ela é necessária sim, porque nós precisamos que o Tribunal Celestial nos considere dignos da salvação que já foi provida. Então, com relação à salvação, nós temos alguma coisa a fazer além de aceitar? Não, já foi toda ela feita. Porém, quando eu confundo a salvação, que é necessária, entender, que a gente aceite, junto também com a vitória do pecado, e se eu vier a compreender de que eu preciso vencer para ser salvo, e como eu sei, então, que tem diversas citações do Espírito de Profecia que diz que nós não podemos acrescentar nada àquilo que Jesus Cristo já fez, então as pessoas começam, então, assim, a compreender de que para que nós tenhamos a vitória sobre o pecado, basta o poder da palavra de Deus. Eu cito a palavra de Deus, eu tenho fé na palavra de Deus, que ela é autorrealizável, e eis que daí, entende, já não preciso fazer mais nada. A própria palavra vai fazer tudo. E eu creio, entende, que este pensamento, entende, que o inimigo entende ainda, entende, quer colocar dentro da nossa mente, ele tem a sua origem nesta ideia de que a vitória sobre o pecado, ela faz parte da nossa salvação. Ela faz parte de nós sermos considerados dignos da salvação, mas não entende que isto deveria contribuir ou fazer algo inteiro para daquilo entre que Jesus Cristo já fez. Então, quando nós viemos a compreender que a vitória é necessária para que nós nos tornemos dignos da nossa salvação, agora sim, duas coisas precisam estar unidas: o poder divino junto com o esforço humano. E quando nós não temos essa compreensão e deixamos de lado o esforço humano, nós vamos cair, então, daquela heresia do quietismo, entende? Eu agora tenho fé em Deus, eu sei, entende, que a palavra de Deus tem poder, e eu cito a palavra de Deus e pronto. Não precisa mais fazer absolutamente nada. Eu creio, entende, que este é um ponto de que nós, então, deveríamos revisar com relação à compreensão que nós temos do plano da salvação, daquilo que Deus está esperando de nós. A outra parte é com relação à entrega da vontade. Nós lemos do Espírito de Profecia que Ellen White mesmo recomenda, diz: Senhor, eu não tenho como entregar a minha vontade a ti, então, entende, o Senhor mesmo toma, entende, a sua vontade. E, de fato, esta é uma oração que nós devemos, entende, fazer ao nosso Deus. Porém, se o nosso Deus e Pai vier nos atender e Ele, então, tomar a nossa vontade, até quando entende, que nós podemos, então, estar cientes de que a vontade está sob o domínio de Deus, até a hora que vem a primeira tentação. Quando vem ter uma tentação, estou novamente colocado diante de uma realidade assim. Eu posso optar pela vontade de Deus, que o Espírito Santo vai nos orientar a esse respeito, ou posso optar pela vontade do inimigo de Deus. Eu tenho, então, agora aqui a escolha, e nesta hora eu preciso da ação do Espírito Santo para que eu, então, continue entregando a vontade, ou seja, continue unindo a minha vontade com a vontade de Deus. Então, esta parte anterior eu gostaria de ter muito, de que nós que fazemos, então, todo o empenho agora para compreender bem este assunto do Evangelho, a mensagem de 1888, em todos os seus aspectos, tenhamos bem claro esses dois pontos. A salvação é gratuita e já foi conseguida totalmente. Apenas nós podemos aceitar Jesus como o nosso Salvador, e Ele já cumpriu tudo aquilo que Ele precisava cumprir. Agora, o que é necessário mais
é necessário que nós nos tornemos dignos desta salvação. Agora sim, aqui entra a vitória, aqui entra que nós sabemos como se faz para que Jesus Cristo venha viver a sua vida em nós ininterruptamente. E quando, então, isto se realiza, a alegria lá na pátria celestial. Então, nós gostaríamos muito de agradecer a Deus a esse respeito. Muito bom. Agora, vamos falar, então, um pouco a respeito daquilo que significa a vida de alguém, então, que aceitou os ensinamentos das Escrituras. Alguém entende que aceitou os ensinamentos de Jesus Cristo, aqueles entendem que estão permitindo que Jesus Cristo viva a vida deles, e neles, como é que essas pessoas são, como elas agem, entende? Que tipo de atitude que elas têm com relação à vida, com relação a todos os embates que o inimigo de Deus traz sobre a nossa existência. Eu vou dar, entende, um exemplo de... Eu conheço, entende, um irmão, entende, que eu creio, entende, que ele é um daqueles que a gente, entende, pode olhar para o seu comportamento e ficar admirados. Eu vou contar, entende, dois casos. Primeiro, nós sabemos que aqui no Brasil, nós somos um povo que, assim, todo tipo de comércio, todos os negócios que acontecem, quando vai vender um imóvel, quando vai vender um carro, quando vai comprar, quando vai comprar qualquer tipo de mercadoria, aqui no Brasil, a cultura do brasileiro é a cultura da pechincha. O vendedor nos diz, o preço é este, e logo em seguida, então, o estilo brasileiro é no sentido de pechinchar, de pedir, entende, se não é possível um pequeno desconto. Até, entende, as pessoas brincam que tem, entende, um pessoal, entende, que ele só consegue dormir à noite se quando ele vai comprar, ele consegue ter algum desconto. Esta é a nossa cultura, a cultura brasileira. Se nós estivéssemos, por exemplo, lá na Alemanha, uma vez nós estivemos visitando aquele país, e nós então viemos a saber que lá na Alemanha o povo não quer saber do pechincha, não. Entendeu? Se alguém diz o preço é este, e eu vou e pechincho, a pessoa, entende, ela fica ofendida, como se ela, como se ao euro, quando Levantava-se para ir comigo. Quando eu peço uma pechincha, ele... Alguém está interferindo? Quando eu pedir uma pechincha lá na Alemanha, eu estaria entendendo assim, eles lá compreendem como se a pessoa tivesse sido alguém desonesto, entende? Porque pediu um preço e agora, entende, vai fazer um outro preço. E já dentro da nossa situação aqui no Brasil é totalmente diferente. Então, eu estava então com este meu amigo. Um dia nós estávamos voltando lá do nosso trabalho que nós temos lá num pedaço de terra lá em Matelândia, e furou um pneu. E, lamentavelmente, quando nós fomos ver, nós estávamos sem macaco para erguer o pneu. E daí passou um lavoureiro lá, tendo que ele estava com um trator, e nós nos lembramos que o hidráulico do trator podia erguer entre o nosso carrinho, para que a gente então pudesse trocar o pneu, e de fato o lavoureiro, entende, muito bondosamente foi, e ele ergueu o pneu, nós trocamos, se ergueu o carro, nós trocamos o pneu, tudo certinho, e daí pedimos para ele o que, entende, que era o valor que ele precisava agora, entender, que nós o recompensássemos por aquilo que ele fez. Então, quem fez isso foi esse meu amigo, entendeu, que eu estou querendo me referir a ele. E ele foi, e o lavoureiro pediu o valor, e quando ele foi, entender, pagar, o que, entender, que esse meu amigo fez, ele pagou a mais do que o valor, entender, que o lavoureiro tinha pego. E eu gostaria, entender, muito, entender, que nós então tivéssemos esse tipo de entendimento, esse tipo de compreensão de como é, entender, que é alguém, entender, que é generoso. Entendeu? Eu creio que Jesus Cristo, quando ele estava aqui, ele também tinha, então, esse tipo de desprendimento, a abnegação, ou a generosidade, camaradagem, aquele espírito de cortesia, aquele
desejo de ter consideração por aquele, entende, que nos está fazendo o bem, e nós retribuirmos a ele esta mesma decisão de nós fazermos o bem. Eu vou contar mais um outro caso com relação a esse meu amigo. Ele presta também trabalho de solda, ele faz de tudo quanto é tipo de trabalho que alguém quiser entender. Esse meu amigo, entende, está sempre disposto e tem habilidade para fazer. E eu estava conversando com um outro amigo que também se servia do trabalho desse nosso irmão, e ele falou para mim o seguinte: com relação a ele, a gente não precisa pedir orçamento. Amém? Que Deus então nos dê a bênção de cada um de nós termos esse tipo de desprendimento com relação às coisas que são aqui desta terra. Eu creio que, de fato, o Espírito Santo, então, tem a necessidade de criar em nós esse tipo de cultura, esse tipo de desejo de nós sabermos quem é que nós somos. Muito bom. Com relação àquilo que a Bíblia nos ensina com relação, nesse aspecto, nós temos, por exemplo, no livro de Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: que ninguém procure o seu próprio interesse, que ninguém procure os seus próprios interesses, mas também os do próximo. E logo em seguida também ele recomenda, não buscando os próprio benefício, mas o de muitos, para que eles sejam salvos. E no livro de Filipenses diz: cada um não se ocupe somente com os seus assuntos, ou seja, com os seus interesses, mas também com os interesses do outro. Eu creio que, com relação a esta parte dos seres humanos, que eles demonstraram esse desprendimento, assim sobe de alto a nossa compreensão, a nossa vista, o exemplo de Moisés, que está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 32, e também do apóstolo Paulo. Os dois tiveram o mesmo tipo de decisão, a mesma atitude. Quando Moisés foi testado por Deus, e Deus falou assim para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, nós vamos destruir todos esses malvados ali, e de ti nós vamos fazer uma grande nação. E o Moisés então disse: de jeito nenhum, Senhor Deus, o Senhor pode riscar o meu nome no livro da vida, se uma aventura, entender, esta fosse a realidade. E o apóstolo Paulo também teve a mesma atitude. E quando o apóstolo Paulo, então, estava se referindo aos irmãos dele, de raça, os judeus, os israelitas, ele também, então, teve esse mesmo tipo de atitude. Ele dizia: eu preferiria ser anátema, se isto viesse a ser algum benefício para que eles fossem salvos. A mesma atitude que o Moisés teve, a gente vê também no Paulo. Um outro exemplo de quem é generoso, foi dado pelo pai Abraão, o pai da fé. Ele, quando estava por se separar de Ló, ele tinha todo o direito de escolher qual é que era, o melhor lugar, para ele ter os seus rebanhos e ele conduzir a sua vida. E mesmo assim, ele concedeu para o Ló, que não tinha esse direito, ele concedeu ao Ló o privilégio do Ló escolher o melhor local, e o local que ele desejasse. E, de fato, ele escolheu, só que ele escolheu mal. E ainda entende que o Abraão tivesse ficado com aquilo que não era tão auspicioso no sentido financeiro, porém era extremamente mais benéfico com relação à vida espiritual. Então, nós devemos, então, nos pedir, se por uma aventura nós, durante a nossa vida, nós estamos tendo esse tipo de atitude, porém, se nós compreendermos a mensagem de 1888, se nós compreendermos o plano da salvação, nós vamos, então, ter uma base bem segura, bem firme, para que a gente, então, possa, com facilidade, levar a nossa vida esse tipo de desprendimento.
Então, no que entende que se baseia esse tipo de desprendimento que guia a vida dos cristãos? Nós sabemos que a divindade, ela era originalmente composta por 3 seres, por 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, nós também sabemos que este trio, a partir da hora que Jesus Cristo teve, então, aquela bênção de ele ser constituído como o nosso segundo Adão, esta realidade, então, dos 3 que pertencem à divindade, esta realidade passou a ser uma outra bem maior, é o grande número, em razão de que Jesus Cristo passou a ter muitos irmãos. Mas, ainda com relação àquilo que nós temos, assim, vamos dizer, do patrimônio físico, o patrimônio físico daquilo que é a bênção da herança que nós recebemos. Nós sabemos muito bem que a maior herança que nós temos da parte de Deus não é apenas a nossa natureza humana. Quando lá no ventre de Maria se uniu a natureza humana com a natureza divina, e nós estávamos naquela natureza humana, nós somos unidos à divindade, e eu creio, então, que é impensável que possa existir uma herança superior àquela de nós sermos participantes da natureza divina. É impossível que exista um benefício maior. Então, se essa realidade está dentro da nossa mente, no nosso cotidiano, em todos os nossos momentos da nossa vida, então nós vamos ter um tipo de compreensão com relação àqueles que estão ao nosso redor totalmente diferente. Mas vamos falar um pouco a respeito daquilo que é o físico. Nós sabemos que a luz, ela tem uma velocidade tremenda. Eu até soube que existe que existe a possibilidade de ter uma velocidade superior à da luz. Porém, eu não conheço bem este assunto. Mas a luz, ela tem uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, ela consegue, num segundo, dar 7 voltas e meia ao redor da Terra. E ela demoraria, mesmo com essa velocidade, ela demoraria alguma coisa perto de 100 mil anos para ela ir de uma extremidade à outra da Via Láctea. E se ela fosse percorrer a altura da Via Láctea, ela iria necessitar alguma coisa perto de 30 mil anos. Porém, o que é estupendo, e aquilo que não conseguimos imaginar, é quanto grande que é o universo. Os cientistas de hoje, eles chegaram já à conclusão de que a luz necessitaria alguma coisa perto de 93 bilhões de anos para ela entender de um extremo do universo até o outro. É uma grandeza que está totalmente fora da nossa realidade, fora da nossa compreensão. Nós nos lembramos também do livro de Isaías, quando Deus, então, nos diz quão grande que é no nosso planeta. E Deus, então, nos diz que toda a Terra é alguma coisa como se fosse um pingo que cai num balde. Ele fala como um grão de pó na balança. Diz como um vácuo, ou seja, é alguma coisa tremendamente pequenininha. E dentro desta pequenez, entende que o planeta nosso significa, perante a grandeza do universo, nós sabemos que nós também fazemos parte de uma raça, que é a única raça que existe daqueles seres, fora os anjos maus, que também são anormais, mas nós fazemos parte desta raça de seres que foram aqueles criados, feitos do pó da terra, porém nós somos uma raça de anormais. E por que nós somos anormais? Porque nós, diante de toda a humanidade, nós temos, de toda a universalidade, nós somos daqueles que têm tendências a praticar o mal, e essas tendências a praticar o mal, elas estão conosco, e de jeito nenhum nós conseguimos eliminá-la. Nós podemos permitir que Jesus Cristo venha habitar em nós,
e controle, subjugue as nossas tendências. E este é precisamente o valor grande que o Evangelho nos dá de esperança e também de realidade. Porém, de eliminá-las, nós não temos nenhum tipo de condição, a não ser quando vier o Senhor Jesus Cristo, então ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda essa nossa tristeza, essa nossa lamentação, por nós sermos assim. Nós temos aquela tendência sempre a fazer alguma coisa que não está dentro do programa do nosso Deus. Muito bem. Então, quando então nós vamos compreendendo aquilo que significa a nossa realidade e compreendendo a grandeza do nosso patrimônio como filhos de Deus, então, sem entender, agora nós podemos, então, saber de que existe aquele provérbio que às vezes está escrito até nos para-choques dos caminhões, onde ele diz o seguinte: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E nunca isto se transforma em má realidade de quando nós, então, compreendemos o plano da salvação, quando nós viemos a compreender que somos irmãos de Jesus, ele tendo duas naturezas, nós tendo também duas naturezas, quando nós viemos a compreender que Jesus Cristo disse assim, que tudo aquilo que era do Pai era também dele, e ele nos transformou em herdeiros dele, e então, de fato, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o patrimônio que nós conjuntamente temos em Cristo Jesus é algo, entende, que é a base para que nós, então, possamos compreender o quanto é, entende, de generoso que nós podemos ser em relação àquelas pessoas que estão ao nosso redor. A saber que, originalmente, dentro do nosso coração, nós somos egoístas. Nós temos, assim, alimentado a tendência ao egoísmo. Então, nós sabemos que a tendência ao egoísmo vai continuar conosco. Porém, o egoísmo não, porque o egoísmo significa nós cedermos a esta tendência a nós buscarmos apenas os nossos interesses. Muito bem. Então, se por uma aventura onde nós estivesse constantemente, tivesse dentro da sua mente, na sua vivência de todos os instantes do dia, essa realidade de que nós somos irmãos de Jesus, que nós somos filhos do Pai Celestial, que tudo aquilo, entende, que nós vemos e também tudo aquilo que nós não vemos, porque o universo é extremamente alto, grande, e nós não conseguimos abarcá-lo com a nossa visão. Então, se nós temos presente esta realidade, o nosso comportamento com relação às coisas materiais, elas passam a ter outro tipo de atitude. Eu tenho aqui dois exemplos, entende, que nós colocamos. Se nós, por exemplo, colocássemos um grão de pó em cima de um caminhão, entende, que está carregado lá com 20 toneladas, entendeu? O grão de pó não significa absolutamente nada. E também, se por uma aventura nós estivéssemos andando numa escada rolante, uma vez, entendeu, eu estava querendo compreender um pouco a respeito do Einstein, da teoria da relatividade. Então, lá, entendeu, eu vi o exemplo que, se nós tivéssemos uma escada que ela estivesse rodando na velocidade da luz, pouco, assim, nada importa se a gente estivesse subindo ou descendo nessa escada. Isso, então, não iria contar absolutamente nada. Então, tudo aquilo que nós hoje aqui podemos ter na face da Terra, diante da magnitude do plano de Deus, diante daquilo que significa nós sermos irmãos de Jesus, filhos do Pai Celeste, candidatos a nos assentar no trono de Deus, tendo, então, como irmãos de Jesus e como filhos do Pai Celeste, a condição de nós sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, então, aquilo que se passa aqui na face da Terra, de fato, ele é totalmente insignificante. Então, por isso que eu creio que o Abraão,
que sabia bem, que sabia entendeu, dessas coisas, que ele conversava face a face com Deus, ele foi considerado o amigo de Deus. Então, eu creio entendeu, que em todos os seus colóquios, em todas as suas orações que fazia o nosso Deus, e quanto o Espírito Santo lhe trazia de informação, é por isso, então, que ele tinha entendeu, aquele coração generoso, entendeu? Aquele coração entendeu, que era totalmente abnegado, porque ele vivia como se fosse na presença do nosso querido Deus e Pai. Então, aqui, na nossa vivência hoje, se nós hoje somos bastante famosos, se nós não temos fama nenhuma, se nós conseguimos bastante riqueza, ou se nós não conseguimos e continuamos, entende, ainda de como pessoas, entende, assim, do nível, entende, médio, ou alguém, entende, que está numa grande necessidade financeira, e se nós, então, hoje temos um cargo, ou se nós temos um outro cargo, aqui nessa vida, isto não conta absolutamente nada em razão da grandeza que é o plano de Deus. Nós devemos, com isso, nos dar importância aos bens materiais? É óbvio que sim, é óbvio que nós devemos dar importância. Por quê? Porque Ellen White, por exemplo, tem uma hora em que ela escreve assim que o dinheiro, ele pode significar a salvação de uma alma. Por causa do quê? Por causa de que eu posso financiar alguém para levar a mensagem àquele outro que ainda não compreendeu o plano da salvação. Eu posso dispor de um livro, digamos, do Espírito de Profecia, um outro livro, entendeu? Que esteja ensinando o plano da salvação, e com aquele meu dinheiro, entendeu? Posso adquirir aquele livro, dá-lo de presente para alguém, e este alguém, entendeu? Vai e ele lê o livro, ele compreende o plano da salvação, ele aceita Jesus como seu Salvador, isso tem alegria lá na pátria celestial. Então, o dinheiro, de fato, ele tem a sua importância, sim. Nós estamos apenas comparando o quanto importância que ele tem aqui para nós com relação àquilo que é a realidade de nós sermos filhos de Deus, irmãos de Jesus, co-herdeiros de Jesus Cristo e herdeiros de Deus Pai. Nós vemos também, entende, que esta mesma atitude, essa mesma compreensão daquilo que significa a realidade nossa com relação aos bens, ela foi colocada com muita precisão, entende, na demonstração que Jesus Cristo nos deu quando ele falou aquelas palavras do Mateus 5, 39 a 42. Ele diz o seguinte: não vos levanteis contra o malvado, mas o que te golpeia na tua face direita, volta-lhe também a outro. Ou seja, entender, se alguém vai e nos ofende, você tome as suas atitudes e continue agindo com relação a ele como se ele não tivesse feito isso, ou seja, continue ainda fazendo o bem. Esses dias atrás eu estava vendo alguém falando a respeito do amor, e ele estava querendo dizer de que o amor tinha a ver também com sentimento, ou seja, que eu preciso então gostar daquela pessoa, assim como um namorado, entende? Quando diz para a namorada, eu amo você, entende? Ele está, entende, se expressando de uma forma normalmente aquilo, entende, que é o vulgar, não entendendo no sentido de que a Bíblia fala que é o amor. O amor é fazer o bem. Quando nós pegamos os 10 mandamentos, que é aquilo entre que Deus Pai entende, espera entre que cada um cumpra, entende? A gente vê entre que lá não tem nenhum tipo de sentimento. Não entra no sentimento nós não roubar, nós não matar, nós não cometer adultério, entende? O sentimento ali está totalmente deixado de lado. Por isso que Ellen White fala de que a vida cristã, ela deve ser pauteada, ela deve ser orientada pela razão. Ou seja, nós devemos cumprir a lei de Deus. Ou seja, lembre-se que no livro de Romanos diz que o cumprimento da lei é o amor. Mas é um amor que significa fazer o bem, independente daquilo que se passa, independente daquilo que a pessoa fez para nós. Então, nós também sabemos que mesmo quando Deus Pai vai levar todos aqueles que renunciaram ao plano da salvação, que renunciaram à salvação em Cristo Jesus, e quando ele vai levá-los à segunda morte, ele está lhes fazendo o bem.
Então, nós devemos ter bem claro dentro da nossa mente aquilo que Jesus Cristo, então, nos deu nesta admoestação. Quando também ele diz o seguinte, e se alguém vai, entender, pleiteia contigo, e ele quer, entender, tomar tua túnica, entrega também o manto. Ou seja, Jesus Cristo tem bem claro esta realidade desse desprendimento. E eu creio, entender, que a razão, o motivo, ou seja, o segredo dessa generosidade está precisamente na consciência de que nós, tendo aceito o plano de salvação, sendo de fato irmãos de Jesus, sendo participantes da natureza divina, nós temos diante de nós uma magnitude tão grande com relação a essas coisas materiais, de que Jesus Cristo diz, olha, se alguém vai entender, ele questiona contigo, dá mais do que aquilo que ele está lutando contigo. Mas isso não significa de forma nenhuma que nós devemos, então, se alguém vai e ele, entender, por exemplo, está devendo uma conta de alguém, entender? Então, agora está devendo para um cristão. Então, ele sabe dessas coisas e nós sabemos que o cristão não deve, de forma nenhuma, agora dizer, tudo bem, entender, não vou cobrar, entender? Não. Jesus Cristo está falando nisso, entender, em termos de uma atitude. Ele não está, de forma nenhuma, recomendando que alguém não vá a juízo quando a outra parte deixou de cumprir alguma obrigação que ele assumiu. E, logicamente, nós sabemos que nós não iremos nunca a juízo para reclamar algo se um dos nossos irmãos veio a faltar conosco. E nós sabemos que no livro de Coríntios, ele diz, entendeu? O apóstolo Paulo recomenda bem claro, entendeu? Que nós, de forma nenhuma, deveríamos ir a juízo para reclamar algo de alguém, entendeu? Que é nosso irmão da fé. Muito bem. Então, se nós temos, então, esta compreensão a respeito daquilo, entendeu, que nós sabemos ser aquele cheque em branco, entendeu, que Jesus Cristo nos deu, e o cheque em branco está no livro de João, no capítulo 15, no versículo 7, onde ele diz o seguinte, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, ou seja, qualquer tipo de vitória sobre o pecado. Então, se nós estamos dentro desta compreensão do plano da salvação, então, de fato, nós podemos, então, cimentar a nossa generosidade, a nosso desprendimento, aquilo que significa a camaradagem, a nossa cortesia, em cima daquilo que é nós estarmos em Cristo Jesus. Eu também gostaria, então, de chamar a atenção com relação ao apóstolo Paulo, porque quando a gente lê a Bíblia, especialmente no livro de Filipenses, no capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo falando entre algumas palavras, e ele estava sendo atendido pelos filipenses. Eu estive uma vez lá em Roma, naquela prisão, a tal da prisão Mamertina. É uma prisão, se alguém de vocês também esteve lá, vai então apenas se recordar, de que ela é uma prisão escavada na rocha. Tem 2 andares, né? E eu acho que é 3 andares. O apóstolo Paulo ficava lá embaixo, entendeu? A única coisa que ele tinha de comunicação é apenas, por um pequeno orifício onde lhe atendiam. Não tinha banheiro, não tinha nada, era um local extremamente difícil, e eu creio que no verão muito, muito quente, porque nós estávamos lá num dia e a gente suava muito enquanto fazíamos oração lá dentro. E também no inverno extremamente fria. E o apóstolo Paulo, estando naquela prisão horrível, ele então veio a receber donativos dos filipenses. E olha como que ele escreveu para eles. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, o apóstolo Paulo estava lá agora recebendo um benefício que ele precisava muito. Porém, a ideia dele, a compreensão que ele tinha da realidade, era de que, quando os filipenses estivessem fazendo aquele benefício para ele, isto, Deus Pai iria acreditar
este ato, esta bondade, e isto iria aumentar o crédito deles. E então nós verificamos que o apóstolo Paulo, ainda quando ele estava recebendo um grande benefício, algo entre que estava muito necessitado, ele estava com o olho, estava com a sua mente fixa no benefício, naquilo entende que significaria o bem para os irmãos se ele aceitasse aquele tipo de donativo. Eu creio entender que das grandezas que existem, o apóstolo Paulo, de fato, ele subiu muito alto, e nós sabemos que é um privilégio que cada um de nós, que estamos agora desejosos de fazer parte dos 144 mil, nós estamos, então, sendo candidatos a esta mesma realidade. Então, como finalização, nós gostaríamos de dizer aos nossos irmãos, nós temos um caminho muito alto agora a percorrer, uma vez que nós sabemos que a palavra de Deus pode nos levar bem alto, e se nós colaborarmos com ela, e se nós tivermos aquela fé que Ele deseja que nós tenhamos. Então, vamos nos inclinar e fazer o nosso agradecimento ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele fez, não somente no sentido de nos dar a bênção de nós participarmos da natureza divina, porém também dentro daquilo que significaria algo mais sólido, entende? Para nós sermos, por nós sermos candidatos a sermos herdeiros do Pai e co-herdeiros com Cristo. Amém? Vamos então à nossa oração. Nosso Pai, nosso Deus querido, queira o nosso Deus nos guiar instante a instante nesse dia, Senhor Deus, de sorte que esta realidade de que nós somos irmãos de Cristo Jesus, seus filhos adotivos, seus filhos que o nosso Pai está desejoso de ver-nos assentados no seu trono, dá, Senhor Deus, a nós a bênção de que esta realidade ela permaneça conosco durante todo esse dia. E possibilita também, Senhor Deus, que aquele mesmo Espírito que houve entre os grandes, dos grandes personagens que nós lemos na Palavra de Deus, especialmente em Cristo Jesus, dá, Senhor Deus, a nós esse mesmo Espírito para Ele nos conduzir em todos os assuntos, de sorte de que o egoísmo ele possa ser suplantado pelo desejo de nós servirmos ao nosso Deus, pelo amor que Cristo Jesus implanta em nós, quando Ele vem viver a sua vida em nós. Dá, Senhor Deus, pois, a nós, nesse dia, a bênção de nós sermos vitoriosos em todas as tentações que o inimigo nos trouxer, e seja isso para a tua honra, para a tua glória, e seja isso, entender, a nossa vida nesse dia, seja motivo de muita alegria no coração do nosso querido Deus e nosso Pai. Nós lhe agradecemos e nós lhe pedimos, e nós também, Senhor Deus, lhe rogamos que este mesmo pedido e esta mesma bênção seja extensiva a todo o teu povo, a todos os teus filhos, em toda a face da terra, em nome de Cristo Jesus. Amém.